Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui no nosso canal online Supply Chain 360 Graus. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio sobre o tema dos impactos do Covid-19 na cadeia de abastecimento. E o nosso tema de discussão hoje será sobre as medidas para a continuidade dos negócios. E hoje, a gente, olhando todos esses estudos que estão acontecendo, essas informações que estão tendo por aí, né, sobre o que esses impactos do Covid, a gente pegou dois dados que seriam importantes para a gente justamente colocar dentro desse tema de discussão nosso, que a OMC diz que o comércio global deve recuar entre 13% e 32% neste ano. O FMI projeta já uma redução no PIB mundial de 3,3% e para o Brasil 5%. A gente, obviamente, entende que toda essa crise, né, ela traz realmente muitas situações incertas, né? Mas uma coisa a gente entende que é extremamente importante é que as medidas que vão estar sendo tomadas hoje, né, elas vão dizer o quanto a gente deve ter, então, uma retomada aí dos negócios. E o supply chain, com certeza, tem um papel fundamental no nosso trabalho aqui hoje, na nossa discussão. Então, nós convidamos executivos do setor, de 3 setores diferenciados, né? Então, são eles o Luiz Santamaria, que é o setor automotivo, o Mauro Friedrich, que é também do setor têxtil, e o Nestor Felp, que é da área de cosméticos, né? O Luiz, ele tem uma experiência já vasta em vários setores, né, Luiz? Faz tempo que a gente se conhece, muito bom revê-lo aqui novamente, mesmo que online, né, oportunidade, você já esteve conosco na Renner, fazendo ainda a apresentação do que de você já há uns 10 anos atrás, e apresentando aqui o Luiz, ele é VP de Aftermarket da Latam, da FCA, né, que é a Fiat Chrysler, já há 5 anos, né, Luiz? E também já foi diretor de Supply Chain da Siemens, da Renner, da Panpharma e da Philip Morris. O Mauro Friedrich é diretor de logística da Arezzo, né? E nós nos conhecemos ainda quando você estava na Zara, né? Você já também foi diretor de logística da Zara já há muitos anos e vive o mundo fashion já há muitos anos, né, Mauro? Exatamente. Sempre na moda. Sempre na moda. Muito obrigada pela presença. E o nosso querido Nestor, né, que a gente também já se conhece já há muitos anos, né, Nestor, aí com apresentações dos cases de vocês lá na Natura, quando aconteceu na Natura. O Nestor é diretor de Supply Chain e Inovação lá na Natura, e o Nestor já foi diretor de supply chain de diversas empresas, né, Nestor? E com Clorox, a própria Avon, né, que você está retomando agora com essa fusão. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, e eu queria, então, já começar com o tema de discussão de hoje, porque a gente entende que os 3 setores de vocês são os setores bastante impactados negativamente pela pandemia, né? Começando com o setor automotivo, a gente entende, né, Luiz, que o setor automotivo tem um impacto forte aí com esse isolamento social, e a gente queria saber de você, então, o que você tem feito, que a empresa de vocês tem feito, né, para continuidade dos negócios nesse momento, tá? Vou deixar com você, então. Muito obrigada pela presença de todos e pelo tempo de vocês. Primeiro, obrigado, Isabel, obrigado. É um prazer aí estar com você, Mauro, Nestor, é super importante, né, nesse momento, acho que tão complexo em termos de sociedade, em termos de negócios, né? Então, a gente poder estar dividindo, poder compartilhar um pouco aí do que a gente está fazendo, né? E como a gente está convivendo e tentando administrar um pouco dessa situação é sempre importante, né? A indústria automobilística ela é complexa por si só, por ser uma cadeia longa, né? Só para vocês terem efetivamente uma ideia, né? A operação da FCA na América Latina hoje ela é composta por 3 plantas de veículos, né, 2 no Brasil e uma na Argentina, né, mais 3 plantas de motores associadas a essas operações, né, não só para o local, mas com operações que exportam também, saindo daqui, né, mais 3 centros de distribuição focados em aftermarket, para distribuição de peças de reposição, né, são mais ou menos 500 e poucos fornecedores diretos no Tier 1, que suportam todas essas operações, mais 3 mil no Tier 2, mais de 100 mil part numbers gerenciados simultaneamente, né? Muitas operações globais, grande parte desses part numbers importados. Hoje tem operações, a gente recebe part numbers de todos os continentes
com operação logística, efetivamente, né? Então, são fluxos globais, alguns com cadeias longas, efetivamente, muita operação just in time, muita operação just in sequence, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos cadeias longas, onde estou falando de 3, 4 meses de suprimentos, né? Eu tenho outras operações onde eu tenho 1 ou 2 horas de estoque, efetivamente, dentro da planta, né? Então, sincronizar tudo isso num contexto como que nós estamos vivendo sempre é uma complexidade adicional. Nós, como empresa global, nós tivemos ainda talvez um pouco de benefício, porque nós estamos sofrendo, vivenciando hoje, né? Nós já começamos a perceber e utilizar um pouco da experiência dos nossos colegas na China. Desde dezembro, eles já começam a sentir os efeitos e sofreram toda essa complexidade dessa operação, seja pela questão do isolamento, fechamento dos fluxos e redução das operações. Logo na sequência, nós tivemos a Europa, né? Então, somente a nossa operação na Itália, a partir de fevereiro já começou a sentir todos os sintomas e a complexidade que é a situação, e até hoje a gente tem dificuldades, né? A situação muito crítica, efetivamente, não só pela questão de negócio, mas principalmente pela questão humanitária, né? Então, desde final do ano, efetivamente, a gente já tem endereçado, a gente já tem se preparado, né? E buscado algumas ações, estruturadas algumas ações, e culminaram no dia 23 com o fechamento de todas as nossas operações Fabris na América Latina. Então, desde o dia 23, nós estamos com todas as operações fechadas, né? Nós só mantivemos operando as operações relativas à manutenção, suporte aos clientes, né? Então, toda a parte de suporte à garantia, manutenção e operação veicular, isso daí continua, né? Hoje nós somos 1.000 concessionárias na América Latina, né? Então a gente prezou por estruturar e manter isso como serviços básicos, né, para garantir suporte não só para todos os profissionais da saúde envolvidos, né, em toda essa operação, tem feito um trabalho fantástico, né, mas todos os clientes que de alguma forma precisam garantir a segurança do seu veículo. Então, temos que estruturar toda uma operação em cima disso para garantir que, numa necessidade, seja de manutenção, de preparação, garantia que o veículo esteja em condição de circulação, tivesse condição de ser suprido. Então, o principal pilar em todo esse momento, vamos separar assim, na fase anterior, efetivamente, ao fechamento, ele se baseou na segurança e proteção dos colaboradores e na proteção dos clientes. Esse aí foi a principal foco de todas as ações geradas, né? Nós somos aí perca de 25, 27 mil colaboradores da FCA na América Latina. Se a gente olhar junto com os fornecedores, pode multiplicar por 10, 12 esse número. Então, foi feito um trabalho muito forte de preservação, né, como pilar básico a garantia da segurança de todas as pessoas com relação à proteção, equipamentos individuais, higienização, comunicação. Isso foi o principal pilar, o nosso principal cuidado nesse ponto. Em paralelo, nós já começamos a estruturar muitas ações sociais, porque não adianta nada você cuidar dos seus colaboradores e você não conseguir suportar a tua sociedade onde você está inserido. Então, nesse aspecto, aí já durante esse período de isolamento, fechamento, a gente conseguiu fazer algumas ações muito próximas aos governos, onde nas comunidades estamos inseridos. Então, foram montados 2 hospitais de campanha, um dentro do Clube Fiat, em Betim, com 120 leitos. Foi disponibilizado em 8 dias toda uma estrutura hospitalar, em conjunto com o governo, tanto de Minas quanto da própria prefeitura. Então, já está operando esse hospital de campanha. A mesma coisa foi feita em Goiânia, perto da nossa planta em Pernambuco, também para suportar toda a comunidade. Nós transformamos toda a nossa parte industrial relacionada a impressoras 3D para fazer face shields, né, que são aquelas máscaras de proteção para fazer suporte, principalmente para os profissionais de saúde. Já foram doadas 2.000 máscaras dessas para profissionais de saúde, não só nas comunidades onde nós estamos inseridos, mas aí junto ao Ministério da Saúde, Brasil todo. Estamos com a operação de conserto de respiradores dentro da fábrica, né? Então, transformamos uma área específica de manutenção com os engenheiros disponíveis e que tinham conhecimento em eletrônica, focados nisso. Então, a gente está dando suporte aí para o Brasil todo na questão de manutenção de respiradores, que vai ser um caminho crítico aí ao longo desse processo.
além de doação de ambulâncias para algumas unidades de saúde. Então, esse foi um trabalho também de estruturação muito forte para suportar a sociedade nesse momento. Durante esse processo agora, que a gente ainda não sabe, que estamos vivenciando efetivamente isso, né, a volta ainda é muito incerta, qual vai ser efetivamente o dia e como vai ser essa volta, né, acredito que ela vai ser gradual e ela não vai acontecer em todos os locais do Brasil simultaneamente, né. Então, nesse trabalho, a gente continua estruturando muito forte a questão de suporte ao home office, né. Hoje nós temos aí mais de 4 mil pessoas trabalhando em home office, que é uma tarefa de preparo, né, mas agora de manutenção, porque você liderar equipes remotamente era algo que não era tão simples e que nós não estamos tão acostumados a isso. Então, é um trabalho de aprendizado, de suporte, você garantir que todas as operações aconteçam e você tenha uma liderança em termos de comunicação, preparo, tomada de ação. Isso tem funcionado muito bem, né? Sempre com o cuidado de garantir o equilíbrio emocional, né, o equilíbrio físico dessas pessoas e monitorar a questão de saúde. A gente conseguiu criar um aplicativo onde a gente disponibilizou para 100% dos colaboradores, onde você faz um checklist, você consegue entender se essa pessoa ela pode estar tendo algum sintoma ou ter alguma condição, e aí sim, em algumas situações, a gente direciona o pessoal de suporte à saúde para suportar. Isso não só para a pessoa direta, colaborador, mas as pessoas ao redor dela, familiares, para entender se ela participa de algum grupo de risco ou não, se ela precisa de algum suporte ou não, já preparando para a questão da volta. Com relação à demanda, para vocês terem uma ideia, o setor foi extremamente atingido, né? O quarter 1, nós tivemos aí 8,2% de redução da demanda versus o mesmo período do ano passado, né? Março, até o dia 23, o mercado brasileiro vinha com 10 mil, 11 mil emplacamentos por dia. Depois do dia 23, caiu para 1.000, então tivemos 90% de redução. A gente acredita que no mês de abril nós vamos continuar ainda com essa tendência, muito pela questão do isolamento, né? As pessoas efetivamente estão com restrição de acesso para ir ao concessionário, fazer efetivamente uma compra, adicionada a questão da dificuldade de crédito, né? As pessoas tendem a ser mais conservadoras e muitos que dependem de financiamento nesse momento estão tendo mais dificuldade. Então, a hora que a gente coloca esses dois pontos, o impacto na demanda é sensível, né? A gente já estima que o impacto no ano vai ser em torno de 40% de redução no setor. A gente tinha uma ideia de 2 milhões e 800 mil carros no mercado brasileiro, estamos trabalhando com 1.800 por ano, 1.800 por ano, né? Então, é um impacto sensível e isso vai repercutir em todo o planejamento da cadeia, né? Então, rever capacidade fabril, rever capacidade de fornecedores, rever estoque, né? O pessoal de Sales and Operation Planning está tendo muito trabalho em criar muitos cenários nesse momento, né? Então, se cria centenas de cenários, porque a todo momento você tem novas informações e tem que ser alimentado para entender quais são as decisões a serem tomadas para você retroalimentar toda essa cadeia, seja com retorno, né? Porque você retornar também não é fácil, né? Você tem que sincronizar todas essas informações e garantir que todos os elos da cadeia estejam preparados para isso, né? E, ao mesmo tempo, estar endereçado com a demanda, né? Em que volume, que condições, adequar estoque, porque a gente entra no segundo ponto, que é a questão de se estruturar para suportar. Nesse primeiro momento, a palavra é caixa, né? Então, todos os trabalhos estão em garantir e suportar os caixas de todos os elos da cadeia, né? Seja dos fornecedores, seja dos concessionários, né? E o nosso próprio caixa para alimentar todo esse processo, né? Porque com a redução de demanda e com a parada abrupta, a questão de caixa é significativa nesse momento e muito crítica em operações complexas como essas que nós temos. E já começando a preparar para a retomada, porque a gente acredita que a questão digital vem de uma maneira muito mais forte, né? A demanda, a forma como os consumidores vão reagir num primeiro momento após a volta vai ser diferente. A gente já começa a perceber algumas tendências, principalmente na Ásia, onde a questão do digital, a questão de se visitar o ponto de vendas fisicamente tem diminuído, né? A busca por informações online por outros canais tem crescido muito versus a condição física. Então, se estruturar, se organizar para essa nova normal, para esse novo padrão de operação, também é outra questão significativa. Desafio. Então, obrigada, Cris, pelas considerações que você está colocando aí para a gente. Eu queria, então, pedir para o nosso segundo convidado, que é o Mauro Friedrich, diretor de logística da Arezzo, né?
Mauro, eu sei, nós vamos conversando previamente, né? E o setor têxtil também foi bastante impactado, né? Sobre essas questões aí com relação ao Covid-19. E a gente até falou sobre 3 pontos que seria extremamente importante a gente poder estar colocando aqui, porque vocês realmente mexeram nos 3 pontos, né? Que seriam Exato. demanda, pessoas e custos, né? Me conta aí um pouquinho o que vocês têm feito, eu acho que é extremamente Perfeito. importante. Muito bem. Só para contextualizar, né, a Arezzo & Co. ela comercializa 7 marcas, né, 6 próprias, a Arezzo, a Schutz, Ana Capra, Alexandre Birman, Almi e Fever. E no ano passado nós compramos o direito de distribuição da marca Vans. Então nós temos as 7 marcas em comercialização. A nossa operação ela tem 2 CDs no Rio Grande do Sul e 3 CDs no Espírito Santo. Um CD especificamente para a ação da Vans e outro CD para uma ação de e-commerce, para o e-commerce, que é uma operação própria feita por nós. Nós instalamos um comitê de crise na companhia já a partir de 9 de março. A gente antecipou bastante, na verdade, já os planejamentos com relação às consequências que o Covid-19 podia trazer, né, ao negócio, ao mercado e à própria demanda. Quando a gente fala de demanda, o mês de março é um mês extremamente forte para o nosso negócio. Para ter ideia, em termos de números, a gente tinha uma expectativa de expedição de mais de 1.200.000 pares no mês de março. E com isso, nós tivemos também a produção, né, por conseguinte, em plena rodada. Os nossos fornecedores de calçado, a nossa fabricação ela é 100% nacional, grande parte dela, grande maioria, na região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. E uma fábrica de calçados, para quem conhece, uma linha de produção, né, ela é praticamente, né, o anticristo do Covid, porque é um operário atrás do outro, né, em sequência ao lado, tocando no mesmo produto, e o risco de contágio dentro de uma fábrica de calçados ele é imenso, ele é com uma potência extremamente forte. Então, a preocupação inicial foi também no dia 23, por casualidade, como falou Luiz Santa Maria, com relação ao fechamento das operações, dia 23 nós paramos a produção de calçados, com férias coletivas para todas as fábricas, inclusive as nossas próprias, e interrompemos, então, em primeiro ponto, a produção. No entanto, por já termos tido muita produção e já estarmos com um mês bastante forte em termos de expedições, nós tínhamos um trânsito de mercadoria bastante elevado, né? E a partir do dia 20 de março começamos a fazer uma série de ações com relação a esse trânsito, né? Então, decidimos que manteríamos no last mile, no hubs dos transportadores, essa mercadoria em 2 intuitos. Fazer as entregas que seriam possíveis e também ter já na ponta a mercadoria para uma retomada ou a retomada gradual, né, por cada um dos franqueados ou multimarcas, que a gente fala de 759 franqueados, 215 lojas são de rua e mais de 3.000 multimarcas que atendem as 7 marcas do grupo. Então, a gente tinha também uma pulverização, né, a nível de Brasil bastante grande. Com isso, a gente buscou um primeiro ponto de negociação com a seguradora. Nós somos embarcadores com seguro próprio, portanto, a própria permanência e os valores que temos nos hubs dos transportadores são por nossa conta, então nós negociamos postergação de prazo da mercadoria nos hubs e também os valores, né, já que se concentrariam muito mais do que habitual em função das não entregas. Em paralelo, iniciamos uma forte ação corpo a corpo nas entregas. Então, montamos um comitê de monitoramento de entregas outbound, no qual diariamente nós temos reuniões em formato PDCA, no sentido de fazer todo o esforço possível para poder entregar, né, um par de calçados, se possível for. Essa ação ela vem dando um bom resultado para nós, ainda que muitas lojas estejam fechadas. Eu a seguir já vou falar de algumas ações que a Arezzo fez no sentido de fomentar cada vez mais a nossa venda no e-commerce. Nós tivemos um fechamento temporário dos 2 CDs no Sul. Os CDs do Sul, eles são um de apoio, basicamente,
há uma operação de cross-check que a gente faz dos fabricantes que nos entregam mercadorias lá, e um outro é de exportação. Nós reduzimos drasticamente a exportação, até por falta de condição, né, nesse momento. Então, fechamos temporariamente os 2 CDs do Sul, mas mantivemos, né, em plena operação os 3 CDs no Espírito Santo. Sempre tomamos muito cuidado também com relação à preservação da continuidade da cadeia. Então, esse fechamento das fábricas ele foi extremamente bem acordado, como nós temos também agora já uma retomada prevista já para a semana que vem das fábricas. Fizemos uma atuação, inclusive, junto à AB Calçados, no sentido de preservar e poder colaborar com toda a cadeia de calçados nesse momento, né? Quando a gente fala da manutenção das operações, logicamente, então, que nós tivemos que tomar medidas extremamente severas, né, no que tange a risco de contágio dessas equipes. Até porque, então, nós concentramos, né, uma expectativa de faturamento bastante forte no e-commerce, e essa operação, então, não só ela precisava se manter, como também crescer, né, o que efetivamente, por sorte, aconteceu. Depois eu comento um pouco até que ações foram essas, quando a gente falar rapidamente de pessoas, né? Fizemos um incentivo ao comissionamento dos vendedores dos nossos franqueados, com o que a gente chamou de vendedor digital. Então, os vendedores eles recebiam um cupom de desconto, né, onde havia um código de desconto que ele passava para o seu cliente. Seu cliente, quando comprava com aquele código de desconto, associava a comissão a esse vendedor. Uma ação parecida foi feita internamente, junto a todos os empregados da companhia, né? Isso também, então, gerou um resultado bastante bom aí dentro do crescimento das vendas de e-commerce. Como a gente fala de moda, né, há um estudo recente que está comentando que, para sobreviver, a moda precisa hibernar, né? Quando a gente fala de Arezzo, a gente fala de uma empresa absolutamente de moda, com 16 coleções em média ao ano, né? No qual, então, há um lançamento sistemático de novas coleções e novos modelos, e isso, logicamente, também foi necessário ser bastante revisto, tá? Então, nós vamos tomar desde algumas ações de relabel, no qual nós provavelmente tenhamos que passar alguns modelos que estavam determinados para uma determinada coleção para uma outra, em função da diminuição da própria demanda, né? E, logicamente, estabelecer aí um forecast, né, novo, né, de acordo com a realidade, para essas coleções. A nível de colaboradores, a área de logística, especificamente na companhia, ela é bastante enxuta, né? Nós imediatamente, então, entramos com ações de férias e banco de horas. Tivemos raríssimas demissões até o momento, e home office para todas as áreas, né? Toda a companhia está em home office neste momento. A nossa ação de home office ela já iniciou a partir de 16 de março. Eu próprio estou em home office desde 16 de março. E tivemos uma série, então, de ações com relação aos colaboradores no Espírito Santo, que vão desde medição de temperatura estruturada 3 vezes ao dia, qualquer sintoma que o nosso colaborador tenha de tosse, mal-estar, etc. e tal, nós o afastamos imediatamente. Nós contratamos um médico epidemiologista, infectologista, para 2 vezes por semana ir no CD, conversar com as pessoas, dar instruções, fazer alguma palestra. Fazemos muitas ações motivacionais, álcool gel em abundância em todas as áreas dos nossos CDs. Temos uma pessoa que limpa o sensor do relógio ponto, por exemplo, das pessoas, né, para cada uma passar sua digital, não ter problema de contágio, incremento do horário de almoço. Instalamos pias próximas das operações. Então, nós temos, além da lavagem habitual que as pessoas fazem na ida ao banheiro, nós temos mais 4 paradas obrigatórias para lavagem de mãos a cada turno, uma na manhã e uma na tarde. Logicamente, né, que quando a gente pensa nisso, o desafio de atribuir melhor produtividade, menor custo perante a crise, né, e todas essas ações, aí uma grande frente no sentido de que isso reduz a produtividade, mas é necessário aí para a saúde das pessoas, e a Arezzo ela tem priorizado a saúde das pessoas.
Quando a gente remete um pouco à questão de custos, né? Então, imaginem, né, uma empresa que sistematicamente está abastecendo novas coleções, em que o sell-in é dependente, né, total do sell-out, e o sell-out ele para, né, da noite para o dia, que é o que aconteceu. Então, temos uma vantagem, somos uma empresa asset light, então nós temos poucos ativos e a empresa então tem um custo bastante importante com aluguéis. Houve uma forte negociação nessa área, muito bem sucedida, por sinal. Houve até um movimento espontâneo do nosso conselho de executivo, nosso conselho e dos diretores executivos, no sentido de uma redução de salários. Tivemos uma redução de salários e carga de trabalho temporária e somente abrangendo os gerentes e diretores. Ninguém na companhia de níveis abaixo de gerentes e diretores tiveram, pelo menos até o momento, redução de jornada ou de salário, né? Nós temos uma operação forte, importante nos Estados Unidos, e trabalhamos em cima de um contingenciamento muito importante também desta operação. Ela teve uma redução bastante expressiva, né? Então foi um dos pontos aí onde também a companhia conseguiu enxergar uma oportunidade aí de manutenção de saúde financeira, né? Com essa redução. Nós não estamos trabalhando ainda com percentuais de previsão do que devemos ter de consequência com relação à redução de mercado, mas a gente pode olhar um pouco o cenário externo. Quando a gente vê a China, por exemplo, e falamos do mercado de moda, né, nós chegamos a ter aí alguns números com redução cerca de 50%. Então, o mercado da moda, ele de alguma maneira deve ter um impacto bastante aviltante, né? E nós seguiremos cada vez mais fomentando as estratégias de e-commerce e apoiando, né, incondicionalmente os nossos franqueados, né, nesse processo de reabertura que deve iniciar aí, acreditamos, já a partir de maio, pelo menos em algumas localidades, e aonde for possível também para as próprias multimarcas. De maneira geral, né, então a gente tem trabalhado com essas frentes e dia a dia também buscado, né, um pouco de benchmarking do que o mercado vem fazendo e aquilo que a gente considera que possa ser bem-vindo na companhia, a gente também acaba discutindo internamente e empregando. Tá certo, Mauro. Obrigada. Grandes mudanças aí nos 3 aspectos, né? E eu queria finalizar, então, esse primeiro bloco com o Nestor. Nestor, conta um pouco para a gente o que vocês têm na área de cosmético, né, e também na parte de higiene pessoal, que a Natura também atua, ainda mais nesse momento aí da fusão da Natura com a Avon, né, e vem essa pandemia. O que vocês estão fazendo nesses 3 aspectos também, de demanda, pessoas e custos, né, o que vocês têm priorizado, quais são as medidas que vocês têm tomado para a continuidade dos negócios aí? Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é um trabalho interessante dividir com todo esse público o que está acontecendo e parabéns para meus colegas, que vemos indústrias diferentes e com experiências completamente diferentes. Eu acho que o contexto é interessante. A gente tem agora um conglomerado de 4 empresas. A Natura agora é Natura &Co, onde tem Body Shop, a Aesop, a Avon e a própria Natura. Aqui em Latinoamérica, onde eu estou com o escopo Latinoamérica, a gente tem basicamente a Body Shop, a Natura e a Avon. E em janeiro, a gente começou a integração de Avon dentro desse conglomerado de empresas, que a Avon representa praticamente 50% do volume, e eu estava encargado dessa integração junto com a área de projetos. O interessante é que a integração com a Avon, dada essa crise, se acelerou, porque, como os colegas falaram, nós, a partir de 10 de março, primeiros dias de março, criamos um comitê, e, a vezes, na integração, nos primeiros 2 meses, você tem o diretor da Avon, o diretor da Natura, e eu estava meio juntando as 2 empresas. A gente criou um comitê multidisciplinário. Então, a integração que houve entre os executivos de Avon e Natura foi praticamente imediata. Então, a gente tinha um comitê onde tinha parte de time da Avon, parte do time da Natura, e creio que depois de 15 dias já todo mundo se conhecia o cachorro, que aliás tem um cachorro lá que está latindo. Ele fez o favor de não latir quando eu estou falando, ele respeita os argentinos, olha só.
Então a gente conheceu filhos. Eu conhecia nesse momento pessoas que não sabia que tinham filhos pequenos. Falei, você tem filhos pequenos? Não imaginava. Então a gente terminou conhecendo a família toda nesse home office. Então, nesse contexto, a Natura juntando duas companhias grandes, primeiro ponto, bueno, a diferença do que os colegas falaram, nunca pensamos em parar a operação. Para nós, a operação é o coração, não só do público colaborador Natura ou colaborador Avon, sino porque a gente tem quase 3 milhões de consultoras que vendem os produtos. Então, que é a renta dessas pessoas. Então, praticamente, começamos esse comitê de crise, acho que 16 ou 15 de março, todo o personal administrativo virou para home office. Aí estamos desde essa fecha trabalhando desde nossas casas, não tem praticamente administrativos em las fábricas ou no centro de distribuição. E aí o principal ponto que a gente começou a tratar a partir dessa data, de 16 de março, é como manter as fábricas operando. Então, foi uma etapa bem confusa, não? Porque todo mundo mudava, tinha critérios de que quando aparecia uma pessoa com aparente situação de ter coronavírus, havia que isolar as pessoas, depois não, que tem que usar tapa-boca, não tem que usar. Foi mudando. Mas o processo foi interessante porque a gente começou primeiro, como a Natura tem sempre um cuidado com as pessoas, olhando primeiro, retirando as pessoas de risco. Então, praticamente, sei lá, 15 a 20% das pessoas que estavam no centro de distribuição, que estavam nas operações das fábricas, a gente retirou e não deu férias. Então, este período, a gente não usou férias como um elemento de gestão. Basicamente, deu um banco de horas e as pessoas que estavam trabalhando, que em algum momento a gente também deu um descanso, começou a rotar uma semana sim, uma semana não, para não gerar um estresse, e mantuvo a fábrica operando. Como a Natura tem um forte propósito, e isso se permeia na cultura da Natura, muita gente começou a questionar por que a gente seguia fabricando perfumes. As pessoas saíam de sua casa para ir para a fábrica para fabricar um perfume, que parece meio supérfluo. Então, houve uma virada, mais ou menos para o 20 de março, onde a gente virou para produtos essenciais. Então, praticamente toda a produção virou para produtos essenciais como sabonetes, cremas. E uma parte interessante disso é que nós tínhamos gel, mas não era uma cadena muito abastecida. Então, começamos a produzir em toda a Latinoamérica gel, primeiro para abastecer a todo o nosso ecossistema, primeiro os colaboradores, segundo a nossas consultoras, a nossos entregadores. Nós temos em Brasil quase 3.000 entregadores. Então, queríamos que no momento de entrega o entregador, o motorista, tuviera su frasco de gel y mostrara para a consultora ou para o consumidor final que ele estava sendo entregando higienizado. Inclusive, colocamos um NPS especial. A gente tem um NPS onde mide o serviço de entrega, 360 graus. Mas colocamos uma segunda barra de que as consultoras ou consumidor final nos dijera se a entrega nossa estava sendo feita com cuidado en un ambiente de coronavirus. Nas tapas de nuestras cajas colocamos un proceso donde cómo sugeríamos recibir el pedido, abrir a caja, retirar los productos, higienizar las manos, jogar fuera a caja, todo el proceso que a gente, junto con nuestra área médica, siempre asesorada por área médica, a gente también no inicio, a área médica participó intensamente en el recibimiento de los colaboradores, entonces a gente hacía rodas antes de comenzar los turnos, donde nuestra área médica daba resposta, porque no início muitas coisas não se sabiam e a gente foi ajudando para dizer para as pessoas que não tinham um grande risco nesse momento. Falando um pouco das pessoas, falamos outra coisa importante, também uns 15 dias atrás ou 10 dias atrás, a gente anunciou, junto com as medidas de produção essencial, que a gente não demitiria nos próximos 60 dias, então a gente deu essa garantia. Uma coisa que foi lançada semana passada, uma forma também de ajudar, todo público gerencial tem a possibilidade de doar 20% do salário, e isso é voluntário, então também é uma forma de ajudar e também pode reduzir o tempo de trabalho. Então, para compensar esse 20%, pode falar com seu gestor para reduzir 20% do seu tempo de trabalho. Então, foram uma série de medidas em termos de cuidar com as pessoas e em termos de manter funcionando. Então, as entregas se mantiveram, as fábricas estão fabricando. Outra coisa interessante dentro desse processo, que a gente
se vio en todo Brasil mucha colaboración. Y una de las cosas más interesantes en nuestro caso en términos de colaboración, la gente encontró, parece más o menos un limón y a limonada, cómo hacer de un limón una limonada. Los grandes engenhos tenían alcohol sobrando y no tenían cómo envasar ese alcohol. Entonces, la gente tuvo una parcería con Engenho Marinho y con a Raizen, una con Avon y otra con Natura, donde la gente recibió una serie de toneladas de alcohol, 70%, y consiguió rápidamente envasar. No caso de Natura, solo para hacer ejemplo, la gente envasó en perfumes. Frascos de perfumes se transformaron en alcohol 70%. Obviamente trocamos el rótulo, mas no teníamos esa rapidez para generar un nuevo frasco para colocar ese Natura, ese alcohol 70%. Entonces fue bien interesante, cosas diferentes. Acho que un aporte importante que tengo que destacar, cuando a gente comenzó no 10 de marzo, fue guiado por tudo que a gente aprendió na greve. Então, muitas das coisas que a gente usamos foi na greve, foi um treinamento à greve. Outra coisa que a gente notou é que os países de latino-hispana foi muito mais agressivo que a gente. Então, a Argentina fechou, a Avon fechou, Colômbia fechou, Peru fechou e Brasil praticamente não fechou. Mas o Peru foi o primeiro que fechou e quando o Peru fechou, nos ajudou para como gerenciar Colômbia e Argentina. Havia uma exceção que podia ser gerenciada junto com o governo. Então, como esse processo em Peru foi mais avançado, a gente conseguiu usar esses elementos dentro da Argentina e de outros países. Então, acho que essa foi um pouco a experiência com cuidados de pessoas. Acho que a gente também trabalhou muito com a demanda. A demanda foi também, como comentou o colega de Arezzo, março é um mês importante, porque é o mês agora vai chegar madres. Então, a gente tinha showroom, tinha uma série de estojos para madres. Então, tudo isso se derrubou. Teve um aumento de sabonetes, teve um aumento em outras categorias, mas não compensa a caída. A gente prevê uma demanda provavelmente mais reduzida no segundo quarto e um pequeno crescimento provavelmente no segundo semestre, todo previsto do que a gente vai ver como evoluciona essa situação. Hoje a gente já está trabalhando um pouco no pós-corona, E uma das coisas também que a gente viveu nesse processo e que é uma coisa também que aprendimos com a greve, é não desactivar as cadeias. Então, assim, paramos perfumeria, mas mantuvimos os fornos dos vidros quentes, e fizemos acordos com eles, comprando frascos que não precisaríamos para manter, é um bom exemplo o caso do vidro, porque o forno quente, manter a cadena do fornecedor ativa, para no momento que a gente se queira reactivar, a gente tenha a cadena ativa. Um ponto importante é que você, normalmente, nos produtos A, não tem estoque, porque são os produtos de alto giro. Então, se você não faz um estoque em alto giro, que no negócio normal não faria, porque é um produto que roda muito rápido, quando o alto giro comece a vender, você não vai ter esse alto giro. Então, a gente está fazendo isso na medida que a gente, por exemplo, começa a fabricar de novo perfumes, tem toda a cadena abastecida, nossa conversão de perfumes é rápida e poderíamos abastecer aquele mercado que está necessitando. Acho que falei um pouco da demanda, falei um pouco da situação do que a gente como está trabalhando. Ainda a gente está basado em toda a Latinoamérica, vendo o único país que não teve impacto é o México. O México é um país que está rodando praticamente normal. O segundo, que está um pouco melhor, é Brasil. O resto está praticamente parado. Argentina, Colômbia, Peru. O Chile também parou há uma semana. Então, assim, a gente está com uma situação onde está trabalhando em cada país com um cenário diferente e buscando a melhor alternativa de cuidar das pessoas, cuidar também de nossas consultoras e buscar a melhor solução para poder manter uma cadeia um pouco diferente do que os colegas comentaram, que eu estava escutando, que fechou a fábrica. Nós nunca pensamos em fechar a fábrica, porque tem uma série de dependências e tem uma parte de nossos produtos que são de consumo essencial e necessários nesta etapa do coronavírus, um sabonete. A gente fez muita donação de sabonete para entidades ou lugares de baixo recursos, e aí isso ajuda a manter e a necessidade de manter a fábrica operando. Ok. Acho que é isso. Neto. Não, foi ótimo, esclarecedor. A gente viu, então, situações diferentes, né, com 3 segmentos diferenciados, então, como se posicionaram. Tem uma proximidade maior, né, Natura e Arezzo com a questão de demanda aí,
de abrir aí novas frentes com e-commerce, né, e o e-commerce poder trazer esse trabalho aí de maior sustentabilidade do negócio e para dar continuidade. A gente pensa numa cadeia como um todo, né, não é só a nós empresas, né, como, então não é só a Arezzo, não é só a Natura, não é só a FCA, né, tem que pensar na cadeia, na manutenção da cadeia, né. O Luiz acho que está até comentando sobre o quão importante também o inbound, né, que vai manter esses parceiros de vocês e tudo mais, as próprias pessoas, o quão é difícil você investir depois num treinamento dessas pessoas que já estão qualificadas hoje, então uma retomada, né, ter as pessoas qualificadas já prontas para isso, né. Néstor, muito obrigada, Mauro, muito obrigada por enquanto. Eu queria, então, a gente vai ter um questionamento, abrir esse segundo bloco com perguntas, né? E eu queria, então, verificar, então, nós temos uma convidada, que é a Ivana Ferreira, que é diretora de Supply Chain da Lear Corporation. Acho que está aqui a... Olá, tudo bem, Ivana? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? E a Ivana é do setor automotivo, né, Ivana? E a Sim. gente, estou vendo que você está aí também em home office, né, como todo mundo aqui fazendo esse trabalho. E obrigada por estar aqui com a gente. Ela vai direcionar a pergunta, obviamente, para o setor automotivo também, que é para o Luiz. Queria começar, então, com a sua pergunta. Obrigada pela presença. Tá. Luiz, como vocês, né, eu também sou responsável pela área de supply chain da América do Sul, né, nós temos aí 12 plantas, né, e também com comitê para o retorno, né, muitas das coisas que vocês falaram, a gente está executando, mas, assim, a minha preocupação, e aí dividindo com vocês para entender um pouquinho como é que vocês estão atuando, é com esse retorno, a questão dos fornecedores, né, liquidez, né, como é que vocês estão se preparando para isso, porque pode ter aí uma quantidade significativa de empresas quebrando com toda essa parada, né? A gente acho que nunca viu isso no setor automotivo em 25 anos, aí 90% de queda de venda em um mês, né? Ou num quarto, como a gente está vendo, e projetando aí 40% por ano, que a nossa projeção é muito parecida, né? Essa seria uma primeira pergunta, né? Como é que você está trabalhando isso? E a segunda, também a gente começa a ver restrições na cadeia de fornecimento, mas na parte de serviço, transportes, né? Internacionais. Eu vi que você também tem bastante importação, tanto quanto a gente está vendo algumas fronteiras fechadas, né? Blanket sail, enfim, várias companhias aéreas e marítimas aí tirando transportes, né, em função das restrições dos governos. Como é que você está trabalhando isso, né, preventivamente com a tua equipe, para a gente entender, trocar um pouquinho de ideia? Helena, prazer, obrigado pela pergunta, né? O teu primeiro ponto, né, tinha comentado, a questão de caixa, eu acho que ela é premente nesse momento, né? Eu acho que o nosso setor é intensivo, efetivamente, nesse contexto, né? É uma cadeia longa, né? Então, esse é o principal ponto de atenção nosso, tá? Junto a todos os fornecedores e com os concessionários, né? Também é outra parte sensível, efetivamente, nisso, porque como a parada foi abrupta, né? Tudo aquele estoque, efetivamente, que estava ali ao longo da cadeia, também é sensível a essa condição. A gente está suportando, junto a várias entidades financeiras, né? Seja do governo, né? Seja em instituições privadas, linhas de crédito especiais, tá? Com subsídios especiais para suportar 100% da cadeia. Tá? Então, a gente, em primeira pessoa, tem feito esse trabalho de corpo a corpo, né? Identificando junto aos fornecedores, aqueles que têm mais criticidade, e fazendo essa ponte junto com as entidades financeiras para criar condições para suportar esse momento. A gente acredita que isso vai ser passageiro, né? Isso é uma questão aí de momento, logo na retomada, né? Você consegue estabilizar e efetivamente voltar isso numa condição de equilíbrio, né, e evitar que a gente tenha alguma ruptura, né, ou alguma situação mais crítica com algum fornecedor específico. A gente já tinha um trabalho muito próximo a todos os fornecedores, numa condição de monitoramento, né, constante da saúde financeira, né, do equilíbrio financeiro de todos os fornecedores. Então, isso era uma dinâmica do setor estar acompanhando. Então, para a gente foi um pouco mais fácil saber quem eram os clusters mais críticos, aqueles que precisariam de suporte mais próximo, né, e em função do próprio tamanho do fornecedor, né, tem fornecedores relativamente pequenos e fornecedores multinacionais com operações grandes ao longo do mundo que têm condição de ter um suporte mais robusto com relação a isso.
Mas a gente está olhando isso em todas as condições. Então, todo o nosso pessoal financeiro está em contato direto com as instituições e os fornecedores fazendo esse suporte, tá? Todo o nosso pessoal jurídico, tá? E de relações trabalhistas também está trabalhado muito próximo aos fornecedores e a rede concessionária também, dando suporte, orientação e fazendo essas pontes, junto com a parte governamental, do que pode ser feito, como é que a gente consegue utilizar todas as medidas que têm sido desenvolvidas, né, da maneira mais inteligente para suportar todo esse período, né? Com relação à abertura das operações, principalmente com relação a concessionários, a gente tem feito isso diariamente, né? O número de ontem, para vocês terem uma ideia, a gente estava falando de 658 decretos simultâneos, né, ao longo do país, versando sobre o que pode estar aberto, o que pode estar fechado, o que se pode circular, se não pode circular, quem circula ou não. Isso tem sido dinâmico, né? Então, suportar efetivamente tudo isso, porque o retorno agora, se você tem um fornecedor no sul do país, você tem um fornecedor no nordeste, talvez os dois não tenham condições de se sincronizar ao mesmo tempo, né? Então, o retorno da operação agora, né, ele acaba sendo complexo por a nossa questão regional, efetivamente, né? E mais o ponto que você comentou da logística internacional, porque nós tivemos uma ruptura global de fornecimento. E a hora da retomada, provavelmente, nós vamos ter gargalos em portos, né? Vai faltar container, nós vamos ter problema de aeronave, porque a tendência de você ter uma retomada simultânea dentro do setor automobilístico é relativamente grande, tá? E aí nós vamos se deparar com essa situação, situações que os profissionais de supply chain, acho que nos últimos anos, se depararam algumas vezes, né? Então, acho que todo o histórico, tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos, acho que vai ser extremamente útil nesse momento. Agora, como o Nestor colocou, né, abriu a possibilidade de muita colaboração, né? Então, nesse momento, nós estamos compartilhando aeronave, né, com concorrentes nossos, em alguns casos, né? Em alguns momentos, nós estamos fretando, até para suportar a questão de máscaras e insumos médicos, nós andamos fretando alguns aeronaves para trazer suprimentos de outras partes do globo para cá. Fizemos isso em conjunto com fornecedores, fizemos isso junto com outros OEMs, né, para poder utilizar. Então, nesse momento agora, somar força, né, para passar esse momento crítico. Agora, os fluxos da China já começam a ser restabelecidos, você consegue já trabalhar com rotas alternativas, fugindo um pouquinho da questão de Europa, que está mais crítico, né? No segundo momento, a questão dos Estados Unidos vai se complicar. Então, acho que tem que trabalhar com rotas alternativas e vir equilibrando isso ao longo do tempo, né? Eu creio que isso vai ser ainda prolongado, a gente vai ter uns 6 a 8 meses, até a gente ter um equilíbrio de toda essa cadeia dentro do que se espera. E com a queda de 40% esse ano, automaticamente também essa queda de volume tende também, por um outro lado, um outro vetor, a compensar um pouquinho esse gargalo que a gente vai ter no primeiro momento. Mas acho que a comunicação agora, a transparência, né, e buscar alternativas de compartilhamento é o que vai fazer a diferença nesse momento nos dois aspectos, seja no lado de suporte financeiro, a utilização de conhecimento em todas as questões relacionadas à legislação, né, e toda a parte logística que a gente vai ter pela frente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ivana, pela presença, viu? Obrigada. Queria, então, agora passar ao Mauro, né? O nosso convidado para o Mauro é o senhor Marcel Modesto, que é gerente de logística da CIA. Estamos esperando aqui, então, o Mauro concluindo aí A gente tem pouco tempo agora, então o Marcel já está aqui. Marcel, muito obrigada por estar aqui conosco. Deixo, então, a pergunta. A gente tem, então, 4 minutinhos para essa entre a pergunta e a resposta. Por favor, Mauro, para a gente poder terminar aqui no tempo previsto. Tá bom? Muito obrigada pela presença da gente. Bem, muito obrigado aí, Mauro. Parabéns aí pela sua apresentação. Então, dado o tempo, vou procurar ser um pouco mais objetivos aí, vou reduzir o número de perguntas. Mauro, bem, nós viemos aí do mercado de moda e estamos aprendendo muito com essa mudança que, obviamente, nunca vista nessa história. E a pergunta vem no lado do e-commerce. Como que vocês estão se preparando para essa retomada que nos ensinou a ser muito mais digital do que offline, né? Ainda mais Arezzo com mais de 700 lojas e trabalhando com os franqueados.
qual é a forma de pensar ou essa visão mais digital para a retomada após coronavírus? A Arezzo ela já vinha trabalhando fortemente dentro da transformação digital em cima de omnicanalidade. Então, o e-commerce já vem sendo um foco de atenção nosso desde o início do ano passado, acho que desde o final de 2018, na verdade, como foco, né, de estudo e como foco de vários squads, né, que nós viemos já desenvolvendo. Nós, ano passado, fizemos uma ampliação significativa já no CD do e-commerce, já pensando um pouco mais em futuro, né? Temos uma ampliação que está... nós não estamos fazendo ela fisicamente, mas ela está contratada e tão logo nós entendamos que tenhamos segurança sanitária para seguir essa ampliação no e-commerce, nós seguiremos. E estamos com uma frente específica dentro da área de logística e transportes, fundamentalmente, também vendo toda a questão de malha para atendimento de omnicanalidade, né? A entrega da loja, busca na loja, e por aí vai. Essas ações que nós já fizemos, né, de incentivar os vendedores em comissionamento, de incentivar o próprio funcionário da companhia, né, em promover a venda do produto, aí, pessoalmente, eu falo que vejo que é uma tendência também nesse momento, mas quando nós instalamos o comitê de crise, nós já discutíamos isso. Isso deve mudar o mundo, isso deve mudar o mercado, isso deve mudar o comportamento de consumo, né? Nós estamos observando isso de maneira forte no e-commerce, nós estamos, se compararmos aí same-store sales, né, pensando de e-commerce de um ano para o outro, efetivamente os números se tornaram outros, né? Então a gente gradativamente, Marcel, vem construindo, digamos, essa nova realidade, mas ela já está batendo na porta, né? Na verdade, a gente entende que ela veio e nós, claro, por sorte, né? Ou por estratégia, melhor dizendo, já vínhamos nos preparando há mais tempo para isso, né? Claro que não prevíamos tal impacto, né? Mas a gente está muito atento, então, a esse movimento de mercado e estamos, né, com um plano em andamento sistemático, né, para poder atender a demanda e temos, né, em back-office, digamos assim, vários outros projetos e até squads ainda em funcionamento, justamente vislumbrando a omnicanalidade e e-commerce. Ok. Ótimo. Muito obrigada, Marcel, pela participação aí, obrigada pela apresentação. Eu queria, então, convidar o Alexandre Califani, que é diretor de Supply Chain da CIC, para fazer, então, aqui o questionamento ao Néstor. Estamos aqui ativando o seu microfone, Néstor. Então, okay. O Califani está entrando também. Já esteve aqui presente com a gente. Eu achei que a pergunta ia vir de uma pessoa de Boticário. Ainda bem. Não. A gente fez questão de... É importante de falar de várias... Tivemos várias pessoas aí do setor aí que têm se colocado. Acho que o Califani não está entrando. Bom, está aqui o Califani. Califani, muito obrigada pela presença. Nós, como disse anteriormente, então temos pouco tempo para perguntas, então se você puder fazer uma pergunta, mas agradeço então por estar aqui conosco, e a sua pergunta é então ao Néstor Felp. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Parabéns pela apresentação de todos. Néstor, eu tenho uma curiosidade em relação às fábricas e depois eu vou fazer uma pergunta em relação à retomada, né? Você falou que as fábricas elas não pararam. Você poderia falar o percentual que você está fabricando para o mercado interno e externo? E eu acho que muita gente vai ter dúvidas aí em relação à retomada, né? Como que os CDs e as fábricas estão trabalhando. Além do álcool gel, o pessoal está usando máscaras, você faz higienização de ambientes. Quais cuidados que vocês estão tomando lá dentro das fábricas e dos CDs? Tá bom. A gente está... Basicamente, as fábricas estão trabalhando para o mercado interno, porque, como comentamos recém, as exportações estão bem difíceis, salvando Argentina e Chile, que a gente consegue ir por carretera, o resto está bem complicado. De fato,
o México sigue rodando e o México parou de ser abastecido de Colômbia e do Brasil, então acelerou muito a utilização da fábrica de Avon no México. Então, basicamente é local for local. E você perguntou porcentagem. Eu diria que, assim, em volumetria, a gente está rodando praticamente 50% do volume normal, porque está fabricando sabonetes, está fabricando cremas, coisas básicas, desodorante, shampoo, todas coisas básicas que a gente precisa estando em casa, e a gente entende que um perfume ou o anti-age não é o... Tuve uma discussão interessante em um lugar onde, com a Avon, que a crema de pentear é básico, e aí o governo não aceita, e as mulheres acham que é importante. Está uma discussão enorme que as pessoas têm que colocar tintura no cabelo, que é básico isso. Então tem uma discussão, mas a gente está rodando com bastantes itens que são essenciais. Quando a gente fala da fábrica, é bom entender que nosso centro de distribuição é quase uma fábrica. A gente tem mais de 1.500 ou 2.000 pessoas nos 7 centros de distribuição, porque a gente faz um picking em uma caixa de 27, 25 produtos. Então, tem muita gente dentro de um centro de distribuição. Então, também é uma dificuldade para trabalhar. Você perguntou, você fez várias perguntas, se me esqueço, salto, pulo alguma, você me fala. Você perguntou quais são os cuidados se as pessoas usaram máscara. Se você lembra, no início, era para não usar máscara. Então, a gente falava que a máscara era só para a pessoa que estava contaminada e que não precisava usar máscara porque ficava no bafo o tempo todo. Então, nós rodamos durante um tempo sem máscara. Aí, uns 10 dias atrás, eu me perdo exatamente, apareceu uma normativa, inclusive agora há governos que você, por exemplo, na Argentina, que eu sou argentino, não pode sair na rua se não tem máscara, senão é multado. Então, a máscara virou item obrigatório. Aí a gente teve que sair correndo a comprar máscara para todas as pessoas que trabalham com a gente, máscaras e luvas, para poder trabalhar com máscara dentro da fábrica. Então, a gente se foi adaptando a mudanças que houve no meio. Tem inclusive uma discussão ontem se a pessoa que se contaminou se volta a contaminar. Meus filhos me estavam discutindo, aí eu contra-argumentando. Existem várias coisas que vão mudando e a gente se tem que adaptar a isso. Então, assim, basicamente esse é o volume. A gente trabalha local e a gente está usando hoje especificamente máscaras e luvas em cada uma das pessoas, seja a pessoa nossa, colaborador nosso, ou seja, um entregador que está entregando através de uma empresa de transporte, mas que ele está levando um produto de natura, um produto bom, por lo tanto, queremos que ele leve máscara no momento de entrega a uma consultora, uma representante. Pulei alguma pergunta? Não, era exatamente isso. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre, pela presença. Pessoal, concluindo aqui, então, a nossa live, eu queria, então, agradecê-los fortemente pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Acho que uma coisa é clara, né, que essa crise, ela não paralisa, mas que ela impulsione, né, a gente, então, que traga mudanças aí no nosso mindset e que essas mudanças boas fiquem para quando, na retomada, a gente tenha lições aprendidas na área, por exemplo, de demanda, o e-commerce ele seja mais impulsionado ainda na retomada, que ele volte com percentuais maiores, que promotoras como na Natura, a pessoa que está na Avon fazendo a venda direta também, na Arezzo, também faça um trabalho realmente de continuidade nisso, que algumas iniciativas boas continuem, voltem, fiquem, né, para isso. O trabalho que a FCA tem feito, Luiz, é fantástico, de ajuda aí à sociedade, né, toda essa expertise que vocês têm, e tem, obviamente, todo o trabalho ainda de manutenção dos veículos que estão andando, né, que geram para vocês uma complexidade também ainda grande por pessoas que estão paradas. Então, a gente percebe que tem muitas ações acontecendo. Custos, como vocês todos colocaram, né, são extremamente importantes, obviamente, porque você tem que manter a saúde da empresa para manter a saúde da cadeia como um todo, né, e as pessoas, mas a gente tem essa lição aprendida que a gente passa, né, a gente estava conversando antes, essa crise vai passar, né, e que ela traga lições para a gente importantes, como o próprio hoje vocês tiveram um ano atrás, então a questão, 2 anos atrás, também a questão da greve dos caminhoneiros, né, que trouxeram já algumas lições aprendidas para todos nós nesse momento, como o Mauro até colocou, o próprio Néstor, né, e a gente tem que se preocupar. Acho que o supply chain ele tem se colocado aí como extremamente importante na economia, as pessoas têm percebido isso, né,
até o consumidor, o cidadão brasileiro já tem percebido o quão importante a logística é dentro dessa retomada aí dos negócios. E eu desejo aí boa sorte para vocês, no negócio de vocês, negócio de todos os nossos ouvintes aí, e muito obrigada pela colaboração e tempo de vocês. Obrigado pela oportunidade, Isabel, muito obrigado, Nestor e Luiz, foi um grande prazer. Obrigado também, Alexandre, Marcel e Ferreira. Sim, obrigada. Obrigada aos nossos... Obrigado, Isabel. Obrigado, Mauro. Obrigado, Nestor. Sempre é bom estar podendo compartilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Mauro, Luiz. E muito obrigado por convite, Isabel. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima live, então. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Muito obrigada. Até mais. Tchau.